Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O programa Ponto de Vista de hoje vai tratar de um tema polêmico e atualíssimo. Vamos ver alguns aspectos da reforma previdenciária, cujo projeto está tramitando na Câmara dos Deputados, e também sobre o INSS. E para nos dar sua visão sobre esses assuntos tão complexos, é que eu converso com o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, na gestão do senador Garibaldi Filho, no Ministério da Previdência Social. Refiro-me ao engenheiro Lindolfo Neto de Oliveira Salles, professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Engenharia Civil pela Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, e também doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFRN, e que já exerceu aqui a direção-geral do Detran, além de ter sido secretário de Planejamento e Finanças do nosso Estado. Mas antes, quero mandar um abraço para os meus amigos engenheiros Ayrton Cunha, Mário Rocha, Jaime Mariz, José Narcélio e Luiz Carlos Silva, todos telespectadores deste programa. Meu caro, querido amigo Lindolfo Salles, uma alegria imensa receber você no programa Ponto de Vista de hoje. Você já estava agendado há um bocado de tempo, você sabe disso, a gente já tinha falado, mas sempre tem um momento certo para a gente falar para esses nossos telespectadores que vão ficar ali sentados na poltrona, ouvindo tudo que você vai dizer para ele e para nós aqui que, de fato, estamos acompanhando o desenrolar não ainda das aprovações, mas das discussões sobre essa reforma que está tramitando no Congresso Nacional. Eu queria, Lindolfo, começar lhe perguntando o seguinte, não é nem perguntando, eu queria que você explicasse para o telespectador quais os regimes que existem no Brasil e como funciona o sistema da aposentadoria brasileira. Nelson, inicialmente agradeço o seu convite imensamente e digo o seguinte, nós brasileiros temos um nível muito baixo de educação previdenciária. Isso é um fato, nós não estudamos isso nas escolas, nós não nos preparamos para a velhice, portanto esse é um tema que é desconhecido do grande público. Mas nós temos no Brasil alguns regimes de previdência social. Nós temos o regime geral da Previdência Social, que é o mais conhecido do grande público, que abrange todos os trabalhadores da iniciativa privada, quer sejam empregados, quer sejam autônomos, é o regime geral da Previdência Social que os abriga, e nós temos os regimes próprios da Previdência Social, que, por exemplo, a União tem o seu regime próprio da Previdência Social. Eu, por exemplo, sou professor federal da Universidade Federal e sou abrigado por esse regime. Mas estados e municípios também têm seus regimes próprios de Previdência Social. Além disso, tem o regime dos militares, então é um conjunto de regimes que, quando a gente fala em déficit, nós estamos falando no conjunto dos déficits desse sistema. O que é seguridade e o que é previdência? Bom, a Previdência, que é no Brasil gerida, vamos dizer, a Previdência do regime geral, que é gerida pelo INSS, ela é um sistema de aposentadoria, mas ela também é um sistema de seguro social. Porque você está contribuindo. Se você for acidentado, você vai receber o benefício até você ser recuperado. Se você falecer, sua família vai ter uma pensão. E assim por diante. Então não é só a aposentadoria. Muita gente confunde isso, né? Pensa que o regime geral é só a aposentadoria. Não é. É uma série de outras garantias. Já a Seguridade Social, além de abranger a parte do regime geral da Previdência Social, inclui também os programas sociais do governo federal,
tipo o BCP-LOAS, que o BCP é um benefício de prestação continuada, certo? Da lei orgânica da Segurança Social, Seguridade Social, e inclui outros programas, tipo Bolsa Família, todo o sistema de saúde público do Brasil e a própria Seguridade, que inclui tudo isso que eu falei, mais a Previdência. Existe realmente déficit nesses regimes ou isso é apenas um mito? Não, esse é um problema concreto. E os dados que se falam hoje são dados do IBGE, do Ministério da Fazenda, do IPEA, certo? Que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Brasil, são dados internacionais. Então, o déficit existe, os déficits nos vários sistemas existem, né? E são valores significativos, né? E é por isso que se fala em reforma. Agora, se é esta reforma ou se são um conjunto de outras reformas, aí é que entra a discussão política da questão. Esses déficits que estão sendo falados, eles decorrem do envelhecimento da população ou decorrem de vários desvios históricos que vários governos já fizeram dentro dos recursos da própria Previdência? Olha, Nelson, eu acho que decorre da mudança da pirâmide etária brasileira, né? Você já ouviu falar muito no termo bônus etário, bônus demográfico. O que era o bônus demográfico que a gente falava que o Brasil está se acabando? Era você ter uma população jovem muito maior do que aquela população acima de 65 anos. Então, como o regime geral da Previdência Social é um regime de pactuação entre gerações, ou seja, quem já trabalhou e está acima de 65 anos aposentado será sustentado pelos jovens que estão no mercado de trabalho agora. E quando esses se aposentarem, serão sustentados pelos novos jovens de então. Então, essa pirâmide, que tem uma base muito ampla de jovens, está começando a se parecer mais com um tronco de cone. E se prevê que em 2040, 2050, isso terá a pirâmide invertida completamente. Sua base maior estará lá no topo, ou seja, as pessoas com idade acima de 65 anos serão em número maior do que as pessoas que estão na base trabalhando. Como é um sistema de partição, se vê logo que é uma equação que não bate, é uma inequidade, né? Então a reforma vem por essa questão. O déficit é crescente, também advém do desemprego atual, são 12, 13 milhões de desempregados que deixam de contribuir, deixam de arrecadar para o sistema, é um conjunto de coisas. E o Brasil sempre foi tido como um país muito jovem, mas está envelhecendo rapidamente e essas coisas, e porque a base era muito ampla, a gente pôde ter muitas benesses durante muitos anos. E agora a coisa está apertando e a gente tem que rever. Mas, de qualquer forma, em vários governos na nossa história, a gente percebeu que, por necessidades prementes, os governos eventualmente mexiam um pouquinho com esses recursos da Previdência e geralmente não eram repostos esses recursos. Haveria, com a reforma atual, algum mecanismo que pudesse garantir de que, pós-reforma, os governos passam a não ter mais a possibilidade de utilização desses possíveis recursos? Olha, Nelson, eu não sou da área de direito como você é formado e outros que nos assistem são. Mas a garantia nisso aí, a segurança jurídica no Brasil, absoluta numa questão dessa, fundamental para até o crescimento do país e para a tranquilidade social do brasileiro e da brasileira, só virá quando houver uma definição, entendo eu, com data venha com todas as pessoas que operam o direito aqui no Rio Grande do Norte, principalmente, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu não sei se é através de um ADIM, dizendo que os fundos de previdência não podem ser utilizados para outras finalidades, né? Então, enquanto isso não ocorrer, leis estaduais, municipais podem alterar isso e permitir que o Executivo venha utilizar esse recurso para alguma outra atividade. E isso nós temos visto no Brasil todo, né? Então, isso não garante. Não posso dizer a você que esta modificação da lei, nesse momento, vai garantir que não se mexa nas previdências no futuro. No futuro. A previdência dos militares e a previdência rural, elas também têm alguma influência nesses resultados negativos? Tem, sim, todos têm.
Agora, eu diria a você que o maior déficit é do regime geral da Previdência Social, que envolve o que nós chamamos a parcela dos brasileiros e brasileiras que vivem no meio urbano e a parcela dos brasileiros e brasileiras que vivem no meio rural. Em grandes números redondos, o urbano entra com um déficit em 2016 da ordem de quase 100 bilhões de reais e o rural, diga ao contrário, o rural com quase 100 bilhões de déficit na Previdência do regime geral em 2016 e o urbano com cerca de 50 bilhões. Agora, há de se convir também e há de se observar que em 88 o Constituinte estabeleceu essa contribuição para aquelas parcelas da comunidade brasileira que vive no meio rural, que são pequenos produtores, como política pública de manutenção e fixação do homem no campo. Caso contrário, ele migraria para as grandes cidades, agravando os casos dos assentamentos de favela, assentamentos desordenados, etc. Uma perguntinha que não me quer calar. Na sua opinião, primeiro, a reforma previdenciária, ela é de fato necessária? E uma coladinha a ela. Quais os pontos significativos no seu ponto de vista e quais os pontos que você acha que são negativos da atual proposta de reforma previdenciária? Ora, Nelson, pelos números que nós temos de todos os institutos e organismos governamentais que eu já citei, a reforma ou as reformas são necessárias. Em certo ponto, nós estamos até atrasados. É fato que nós gastamos muito mais do que o sistema arrecada. A conta é o seguinte, em 2016 o Brasil gastou com Previdência, envolvendo os vários regimes, quase 740 bilhões de reais. Isso é uma conta gigantesca quando a gente sabe que o PIB do Brasil são de cerca de 6 trilhões de reais. E o orçamento do país é de cerca de 2,1 trilhões de reais. Então você vê o volume dessa conta. Aí você soma isso, a conta de juros que nós pagamos às bancas, os bancos, melhor dizendo, você eleva isso para um pouco mais de 1 trilhão de reais. São outros 600 bilhões de reais pagos em juros que o Brasil paga da sua dívida. Então, se você não equaciona a Previdência, você não consegue baixar os juros. Se você não baixa os juros e não equaciona a Previdência, essas duas contas continuarão crescendo e daqui a pouco, em 2030, 2040, o Brasil vai arrecadar para pagar déficit de Previdência e juros, e nada mais será feito. O ano passado, nós investimos o quê? Em saúde, cerca de 100 bilhões, em educação, cerca de 90 bilhões, e acabou-se o dinheiro para as outras coisas. Você não vê obras federais pelo Brasil, nem em portos, nem em hidrovias, nem em aeroportos, e nada disso. E você vê os serviços públicos decadentes, basta ver o SUS, como é que funciona. Então, se nós não equacionarmos essas grandes contas, o Brasil vai continuar a pagar esse déficit gigantesco, crescente da Previdência e, obviamente, que vai ter que tomar dinheiro emprestado no mercado e esse dinheiro vem em função das nossas contas cada vez mais caro, incrementando os juros que nós já pagamos, que são dos mais altos do mundo. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo.
Valorização social. É sob essa denominação que o Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, por meio do SESC, promove cursos que buscam desenvolver e despertar habilidades pessoais de modo a transformá-las em opção de geração de renda. São cursos nas áreas de culinária, artesanato, imagem pessoal, corte e costura, entre outros. Com preços subsidiados e reconhecida qualidade no seu conteúdo, os cursos redundam na democratização de oportunidades e podem ser feitos por comerciários, seus dependentes e população em geral. Ao longo de 2016, serão cerca de 420 vagas em diversos cursos que também seguem a máxima da capilaridade da atuação do Sistema Fé Comércio, beneficiando pessoas em vários municípios potiguares, como Caicó e Mossoró, além da capital, Natal. Os editais são lançados mensalmente e as inscrições são feitas nas unidades SESC, onde os cursos serão ministrados. Mais informações no www.sescrn.com.br. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Na Unicred Natal, quanto mais o cooperado utiliza seus serviços, mais ele ganha em rentabilidade. E assim garante o sucesso do seu próprio negócio, seja ele uma clínica, um consultório, ou até mesmo ele atuando como profissional liberal das áreas da saúde e da magistratura. Para você saber ainda um pouco mais sobre a Unicred Natal, basta ligar 4009 3535. E o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe especializada em cardiologia, oferece outros serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades. No Incor Natal você conta com uma equipe completa, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar da Promater. E nós voltamos à nossa entrevista com Lindolfo Salles. Lindolfo, uma perguntinha, o finalzinho da perguntinha que eu lhe fiz no final do primeiro bloco, na sua visão, quais os pontos negativos da reforma que está em andamento? E o que você acha da mudança da idade para 65 anos para homens e mulheres se aposentarem? Olha, Nelson, eu volto àquele começo que eu disse. Como brasileira, tem baixo nível de educação previdenciária, quando vem uma reforma dessa, de pancada, jogada, vamos dizer assim, nos peitos das pessoas, as pessoas entram em pânico porque não conhecem o assunto. Então eu acho que um dos primeiros erros dessa reforma é essa, porque se você conversa com os técnicos do governo, eles dizem, não, mas isso já vinha sendo discutido. Mas vinha sendo discutido tecnicamente em petit comitê, em grupos que têm interesse no assunto, mas a grande população desinformada. Então eu acho que esse é um ponto negativo. A reforma poderia ser por etapas. Um outro ponto que eu acho são as questões de transição, que o governo está até flexibilizando. Não é possível que alguém que, por exemplo, ia se aposentar por tempo de contribuição, por idade, com 65 anos, e já tinha 14 anos e meses de contribuição e se aposentaria quando completasse 15 anos de contribuição, se homem e 65 anos, e mulher 15 anos e 60 anos, agora mude. E no outro dia ela tem que contribuir mais 20 anos, ou mais 10 anos para completar os 25 anos que a nova reforma pede. Então, aí eu acho que tem que ter a transição. Porque já havia a expectativa de um direito. Reforço aqui que eu não sou da área de direito, mas a gente vê tanto falar na expectativa de direito que eu estou usando aqui, espero que corretamente. Então, eu acho que essa falta de transição, para quem já está no mercado, foi uma grande falha da reforma, né? E com relação à sua última pergunta dos 65 anos, eu acho adequado, porque a grande maioria dos países já aplicam essa idade como a idade para você se habilitar para se aposentar, 65 anos, tanto para homem e a maioria também para mulher. E como eu disse no início do programa, a nossa pirâmide está se invertendo rapidamente. Então não é possível que a gente continue com as pessoas mais elevadas, do extrato econômico mais elevado do nosso país, se aposentam com a média, o homem com a média de 54 anos, mulher com menos. Agora, o trabalhador braçal, realmente aquele que não tem como garantir o seu emprego
durante 30 e tantos anos, 30 anos a mulher ou 35 anos, esse já se aposenta com 65, às vezes até mais. Entendeu? Então, eu acho que com relação à idade, eu sou absolutamente favorável. O que é que você pensa da nova regra que veda a acumulação de pensão com aposentadoria para um dos cônjuges, no caso da morte de um deles? É outra coisa que também é controversa e foi mal discutida. Porque eu acho o seguinte, o que você tem que ter é um limite de recebimento na aposentadoria. Estabelecido como teto do ministro Supremo ou qualquer outro teto. Então, se você soma a sua aposentadoria ou aposentadorias com a sua pensão do seu cônjuge que se foi e atinge um patamar abaixo desse teto estabelecido pela nova regra, eu não tenho problema com ela. Eu acho que deve acumular. Sabe? Porque você, quando envelhece, você tem outros gastos que na juventude você não tinha. Remédios que o Estado não lhe garante, etc, etc. Né? Mas também eu não acho justo que alguém se aposente com 2, 3 aposentadorias, incorpore pensões do marido ou da esposa de 2 ou 3 locais e tenha um salário de 80, 90, 100 mil reais, uma remuneração na aposentadoria, porque não é justo que o Estado pague isso a nenhum brasileiro ou nenhuma brasileira diante da sociedade tão desigual que nós temos no Brasil. Significa dizer que deveria ser mais estudado, melhor estudado essa questão e melhor dita para o cidadão? Eu acho que sim, porque você pegue um cônjuge que todos dois são aposentados com salário mínimo. Um morre e você não vai poder acumular a sua aposentadoria de salário mínimo com a pensão dele, é completamente diferente de 2 pessoas que têm salários. Eu tenho 2 aposentadorias de 20 mil e minha esposa tem outra de 20 mil, ela falece, eu incorporo e fico com 60 mil reais. É completamente diferente daquele casal que ganha 1 ou 2 salários mínimos de aposentadoria. Então, esse desbalanceamento é que tem que ser levado em consideração. Porque senão a gente perpetua a desigualdade social que o Estado brasileiro tem sido tão competente em perpetuar na nossa história. Na questão a pergunta é, haverá, assim, algum estudo sobre a revisão das aposentadorias por invalidez por parte do INSS? Sim, só outra coisa que é importante, e isso já existe permanentemente, tem que ser incrementado, porque no Brasil você se aposenta por invalidez e não existe, de fato, um esforço do Estado de lhe reabilitar para outra profissão, como existe em vários países do mundo. Então, você foi reabilitado, você tem que voltar para o mercado de trabalho. Não é porque eu perdi um dedo do pé, eu era cortador de cana, que eu não posso ir para um outro serviço. Eu perdi uma mão, 2 dedos da mão do lado esquerdo, talvez não possa ser o motorista que eu era antes, que até pode, mas eu posso ir ser cobrador, ou eu posso ir ser um gerente administrativo da empresa. Então, a readaptação, isso é fundamental, e nós não praticamos efetivamente no Brasil. Então, isso é um problema. Tem outros problemas, outros buracos que precisariam ser fechados antes da gente falar de uma reforma tão brusca, considerando o fato de que a nossa população não conhece o assunto com profundidade e daí você vê o grande número de pessoas correndo para se aposentar, com medo da reforma, isso tanto na trabalhadores do RGPS, do Regime Geral da Previdência Social e INSS, como até da Universidade Federal. Você vê vários colegas professores querendo se aposentar na carreira para poder não perder direitos que eles já têm até adquiridos. No meu caso específico, eu sei que eu tenho direito adquirido. Próximo ano eu faço 40 anos de professor da Universidade Federal. Então não há mais como mexer comigo. E outra coisa que eu queria saber, as famosas filas do INSS, que agora estão incluindo também as filas eletrônicas. Você entra na internet e demora um tempão danado para ser atendido. Por que isso acontece? Olha, Nelson, isso ocorre pelo grande volume de serviços que o INSS tem. Não justifica, explica. Ora, com o programa de expansão da rede de atendimento, que o ministro Garibaldi, o senador Garibaldi foi um dos grandes responsáveis, nós construímos quase 400 agências Brasil afora, mas são quase 40 mil servidores. Então, mas são muitos os serviços que o INSS presta. Então, e esses servidores às vezes estão muito concentrados em capitais. Então, em cidades do interior, essas filas crescem, tanto a virtual, da internet, quanto a física. A outra coisa é, por exemplo, o agendamento médico. Só quem pode fazer a perícia
médica do INSS é o médico perito do INSS, quando poderiam ser outros médicos também do serviço público, tipo de hospitais universitários, de serviços municipais, estaduais, mas a lei hoje veta. Então você tem um número limitado de profissionais para atender um número grande de pessoas que querem ser atendidas, porque essas filas são maiores nos serviços médicos. Qual será o novo teto dos aposentados? O teto dos aposentados será o teto do INSS, que hoje está por volta de R$ 5.431,00. E o tempo de contribuição? O tempo de contribuição é que será para o homem 35 anos, para a mulher 30 anos, e o limite de idade está se pensando em colocar 65 anos para ambos os sexos. Mas tudo isso está sendo discutido lá no Congresso. Continua sendo discutido. O tempo de contribuição proposto, e para quem vai entrar agora no serviço público, é que vai começar a ser contemplado com essa modificação, ou quem já está no serviço público? Não, do serviço público foi a lei aprovada, né, a lei complementar, que foi aprovada no final de 2012 e entrou em vigor, sancionada no início de 2013, se eu não me engano, em fevereiro, e que aí todos os servidores que entram no serviço a partir de então têm teto máximo igual aos trabalhadores da iniciativa privada que estão regidos pelo regime geral da Previdência Social. E foi colocado também como opção para eles, e que agora está sendo obrigado também, a adesão ao fundo previdenciário do regime próprio do governo federal, o FUNPRESP, né? Que aí você contribui e o governo federal contribui em mesma proporção até 8%. Ou seja, se você é servidor público federal e entrou depois de fevereiro de 2013, seu teto será 5.431, que é o teto do regime geral, mas você pode querer fazer uma poupança, colocar no fundo mais 1% do seu dinheiro, do seu salário. Aí o governo federal bota 1%. Você bota, não, eu quero botar 3%, o governo federal bota 3%. Até 8% o governo federal colocará essa contrapartida. E aí os estudos atuariais informam que com esse 8% do seu e do governo federal, você se aposentará com a integralidade praticamente do seu salário da ativa. Até que ponto essa reforma que está no Congresso poderá ser prejudicada em relação ao que aconteceu nessa semana, dessa lista envolvendo muitos políticos da Câmara dos Deputados e até do Senado? Isso poderá atrapalhar essa votação dessa lei que reforma a Previdência? O governo federal, pelas notícias que nós temos na imprensa nacional, fala que realmente essa turbulência, né, esse pandemônio que ocorreu na política nacional nos últimos dias deverá atrasar um pouco o andamento da reforma. O quanto eu não sei, mas que o Brasil precisa de ajuste nessa área e em outras áreas. Isso é fato. Para desburocratizar a vida de quem quer produzir no Brasil e trazer para cá os investimentos que nós precisamos e ter as garantias jurídicas que nós precisamos, com certeza nós temos que fazer isso. Caso contrário, vamos ficar sempre sendo o país do futuro, deitado eternamente em berço esplêndido. Amigo Lindolfo Salles, muito obrigado. Renovo os agradecimentos por você ter aceitado participar desse programa. Eu tenho certeza que o telespectador gostou imensamente de assistir e algumas dúvidas que ainda possam existir, o tempo vai tratar de elucidar. De modo que é bem possível, bem provável que no segundo semestre eu ainda convide você novamente para a gente ver as resultantes dessa reforma que está tramitando. Muito obrigado, Lindolfo Salles, pela brilhante entrevista que você nos deu hoje aqui. Obrigado, Nelson. Você é que é o grande entrevistador, com a experiência que você tem de homem público e de empresário bem-sucedido e de jornalista. Você nos deixa sempre muito à vontade. Obrigado. Muito obrigado a você e a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora. Muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo ponto de vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esther Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade do RN com o IGC4. Incó, experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.